Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glórias a Deus, querido professor, querida professora, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical, estamos aqui mais um dia para estudarmos os textos bíblicos. O texto bíblico que iremos meditar hoje como leitura diária está no Evangelho de Jesus, escrito pelo apóstolo João. Glória a Deus. No capítulo 1, versículo 17. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, você que não conhecia ainda o nosso canal, nós fazemos aqui um trabalho de leitura bíblica diária. Nós lemos de segunda a sábado os textos bíblicos sugeridos por nossa revista da CPAD, da Escola Bíblica Dominical, e fazemos uma exposição desse texto. Aleluia, glória a Deus. Dia após dia. Glória a Jesus. E no sábado nós temos 2 vídeos, irmãos. No sábado nós temos a leitura diária concernente ao sábado, mas também temos um vídeo que nós falamos sobre toda a revista. Nós abordamos texto áureo, verdade prática, palavra-chave, os tópicos da nossa maravilhosa revista da CPAD. Glórias a Jesus. A nossa lição de número 6, glória a Deus, que tem como título O Filho como o Verbo de Deus. E nesta quinta-feira, o subtítulo do texto que iremos ler em João, capítulo 1, versículo 17, é Graça e Verdade por Cristo. Aleluia! Mas para que isso aconteça, nós precisamos que você se inscreva aqui no canal. Deixa teu like, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações para que você seja avisado quando o YouTube postar nossos próximos vídeos. Isso nos ajudará a alavancar o nosso canal. Que o nosso canal não seja somente um canal online de conhecimento bíblico, mas que ele seja também um canal de bênção. Aproveite o mar, as ondas aí da internet e navegue por este mundo afora, levando o conhecimento das santas e sagradas escrituras bíblicas. Amém? Mas sem enrolação, vamos para o texto bíblico. João capítulo 1 e o versículo 17 nos diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Aleluia. Queridos irmãos, vamos meditar expondo. Eu sempre digo que eu faço uma leitura e uma explanação expositiva do texto. Eu gosto sempre de expor versículo por versículo e fazer aplicações para os dias atuais, aplicações aonde os irmãos possam obter algum subsídio aqui e aplicar em sala de aula. Então é importante que o irmão, a irmã, professor, professora, aluno esteja de posse de um caderno, uma caneta, algo que sirva, ou apenas no celular, no tablet, no que tiver em mãos, e anotar alguma palavra-chave, alguma coisa que o chamou a atenção sua aí, que você acha que é conveniente aplicar na sua sala de aula. Então vamos para a explicação dos versículos. Aliás, do versículo, que é somente o versículo de número 17. Esse versículo faz uma comparação entre 2 elementos, 2 centrais da história bíblica. 2 elementos centrais da história bíblica, que foi um divisor de águas em alguns momentos entre teólogos, entre religiosos, causou-se uma certa polêmica, causou-se uma certa divisão, que é falado sobre a graça
Aliás, a lei, primeiramente, que é no Antigo Testamento, e a graça no Novo Testamento. Mas Jesus, ele disse que não veio para abrogar a lei, mas sim para cumpri-la. Glória a Deus. Então, a graça não anula a lei, nem a lei anula ou envelhece ou deixa a graça obsoleta. Não, não. Aleluia, glória a Deus. Uma coisa não anula a outra, que nós devamos conviver com os dois elementos da história bíblica. Glórias a Deus. Então vamos para a nossa explanação. Primeiro ponto, a lei foi dada por Moisés. Vamos aqui expor esta frase, esta palavra que está no texto bíblico. A lei foi dada por Moisés. Aqui João se refere à lei do Antigo Testamento. Observação, o João aqui falado e mencionado é o Batista. Aqui o João, escritor, está falando o que João Batista narrou aqui no Evangelho de João, nesse versículo 17. Glória a Deus. Aqui João se refere à lei do Antigo Testamento, especificamente os mandamentos dados por Deus a Israel através de Moisés, e como, por exemplo, os 10 mandamentos. A lei mostra o que é certo ou errado. A lei mostra o que é certo e o que é errado, porque tem uma diretriz, tem uma lei, tem uma legislação aí. Glória a Jesus. A lei também revela o padrão de santidade de Deus. Ela revela esse padrão de santidade. Deus é santo. Glória a Jesus. Então, aquela diretriz revela um padrão moral, um padrão de santidade de Deus, para que o povo seguisse aquele parâmetro, aquela lei, aquela ordem, aquela legislação. Glória a Jesus. Mas também deixava claro que o ser humano não consegue cumpri-la plenamente. Não. O ser humano não consegue cumpri-la plenamente. Glória a Jesus. Porém, o nosso maravilhoso Jesus, ele veio para cumpri-la. Ele veio para nos ajudar a cumprir isso. E por meio da graça, nós conseguimos se mantermos mais firmes na fé. Aleluia. Dos 10 mandamentos, ele diminuiu para 2, mas que se você conseguir os 2, você está cumprindo os 10. Aleluia. E é tão difícil cumprir os 2, né? Amarás a teu Deus sobre todas as coisas. E amará a teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Glória a Jesus. Ou seja, a lei aponta o caminho, mas não dá força para andar nele. Tu tá entendendo? Que a lei, ela aponta o caminho, é esse aí, o caminho é esse, viu? Pela lei, pela ordem, é esse caminho aí. Mas ela não dá força, vai, eu tô contigo. Não, é a lei. Se tu não andar no caminho certo, ela cobra. É a lei. Ela aponta o caminho, mas não te ajuda a andar por ele. É tu quem tem que seguir. É tu quem tem que tomar as tuas decisões. Não é a lei por ti. Ela apenas aponta o caminho certo. Mas se vai se desviar deste caminho, se vai voltar para trás deste caminho, é você que decide. Ponto 2. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Com Jesus,
algo novo acontece quando ele chega. Quando Jesus chega, quando ele está presente, algo novo sempre acontece. Quando Jesus chega, quando Jesus ele está no negócio, quando Jesus ele está ali no propósito, nada fica da mesma forma. Tudo acontece. Nada fica da mesma forma. Aleluia. Aleluia. Vamos falar da graça e da verdade. Graça é o favor imerecido de Deus, que constitui em salvação, não por mérito, mas por amor. Não por mérito, mas por amor. E a verdade? A revelação plena de quem Deus é e do seu plano para a humanidade. Glória a Jesus. A verdade é essa. A verdade, ela revela quem Deus verdadeiramente é e todo o seu plano salvífico para a humanidade. Glória a Deus. O ser humano é quem é desobediente. Glória a Deus. Aleluia. O ser humano é quem é desobediente, desobedece à lei, desobedecem a Deus, desobedecem os estatutos, desobedecem às lideranças. O ser humano é quem se rebela. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro ponto da nossa exposição. A ideia central do versículo, João está dizendo que a lei era ruim, mas que ele não era o fim do povo. A lei, para muitos, era ruim, mas não era o fim do plano. Não. A lei era dura, a lei era rígida, mas se manter-se no caminho, não era o fim do plano de Deus. Ela preparou, entendam bem, a lei, ela preparou o caminho para Cristo. Você crê nisso? A lei, ela preparou o caminho para Cristo, ou seja, se eu estou nos caminhos do Senhor, se meu alvo é Cristo, se eu estou cumprindo a lei, se a lei diz não matarás, não mato. Não adulterarás, não adultero. A lei, a lei, a lei, a lei, a lei. A lei é quem direciona o caminho. Ela prepara o caminho para Cristo. Seguindo a lei, está no caminho. Seguindo a lei, está no caminho para Cristo. Desobedeceu a lei, desviou do caminho. Glória a Deus. A lei revela o pecado. Jesus resolveu o problema do pecado. Jesus resolveu o problema do pecado. Quando ele diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Só tem esse caminho, que é Cristo. Não há outro caminho, se não for Cristo. Glória a Deus. Moisés trouxe a lei, orientação e limites. Entendam isso. Jesus trouxe a graça e a verdade, salvação e relacionamento com Deus. Salvação e relacionamento com Deus por intermédio da graça e não da lei. Neste momento é que nós temos um relacionamento só por Jesus. No momento da cruz foi quando o véu foi rasgado de cima a baixo e acabou-se o intermédio do sacerdote. A relação entre o homem e Deus, aleluia, foi clara, é direta, é você e Deus.
É você quem pede, é você quem clama, é você quem intercede, é você quem confessa os seus pecados, é você quem fala, dialoga, clama, chora para Ele, espera Ele ouvir. É você e Deus. Acabou o intermédio de sacerdote. Acabou de expiar sangue de oferta. Aleluia. De holocausto. É você e Deus. Suas lágrimas é que é o holocausto. Aleluia, glória a Deus. A sua boca, a sua língua, o seu joelho é o caminho, é o acesso. Aleluia, glória a Deus. É muito forte essa frase. Jesus trouxe a graça e a verdade, salvação e relacionamento com Deus. Relacionamento. Imagina se relacionar com o próprio Pai. Glória a Deus. Poder ouvir a voz dele te repreendendo, te dando força, te dando graça, dizendo eu vou contigo, dizendo eu não estou nesse negócio. Aleluia. Fale com ele. Escute a voz dele. Porém, para escutar a voz do teu pastor, para escutar a voz de Deus, você tem que criar intimidade, relacionamento entre você e o Eterno, entre você e o Criador. Glória a Jesus. Esse versículo mostra, amados irmãos, que em Cristo Deus se aproxima do ser humano, não só como juiz, mas como Pai que salva. Não é só como um juiz que vai te julgar. Não é só como um juiz que vai julgar a tua causa, fazer justiça às tuas petições. Não. Mas como um Pai que salva. Então que nós não alimente, não cultive o hábito de só falar com Deus quando precisarmos. Às vezes a gente se debulha tanto nos pés do Senhor, buscando um relacionamento que só serviu para mim. É 20 minutos, é meia hora, é até uma hora ali de joelho chorando, pedindo. Mas quando terminamos de pedir, amém, e nos levantamos, não passamos alguns minutos calados, escutando e esperando Deus falar. Entenda que um relacionamento, um diálogo, uma conversa que é oração, ambas as partes falam. Não queira falar sozinho, ouça Deus falar com você. E Ele te dará a resposta que você quer. Glória a Deus. Talvez não seja naquele momento, mas Ele dará. Aleluia, glória a Deus. Creia tão somente nisto. Queridos, com isso, nós terminamos a nossa leitura diária de hoje de forma expositiva. Que Deus em Cristo continue abençoando nossos queridos irmãos. Não esqueçam, irmãos, que é muito importante para o nosso canal, que ele se torne um canal de bênção cada dia mais. Curte, comenta, compartilha e te inscreve aí no canal. Aleluia! Glórias a Deus. Que Deus em Cristo seja com todos nós, em nome de Jesus, e que Deus os abençoe.